Oi, pessoal. Então, além da atividade dessa semana, a gente vai ter a correção da atividade 17 e 21 sobre globalização e meio ambiente, tá? Então, tem esse resumo que é para copiar, tá bom? Eu quero que vocês exercitem a escrita, então, por favor, copiem no caderno, tá bom? O resumo que é muito importante. Depois, a gente tem uma imagem aqui que fala da emissão de CO2, poluição, né? Com a globalização econômica, o ritmo da degradação da natureza acelerou. Então, o aquecimento global é uma das consequências da globalização, todo esse contexto marcado aí desde a Revolução Industrial, tá? E aí a professora colocou uma imagem que é a estiagem, a seca desse ano, com o Rio Grande, que tem sofrido muito. Esse rio fica entre as divisas de São Paulo e Minas Gerais, e essa seca, a estiagem, é considerada uma das piores que já tivemos. E na 1, então, é uma alternativa onde vocês deverão marcar a correta, né? Em relação ao principal marco histórico que temos é a Revolução Industrial. Mas por que, professora? Porque foi na Revolução Industrial que a gente tem uma utilização cada vez intensa dos recursos naturais, tá? Você tem a utilização da técnica e uma exploração intensa dos recursos naturais, tá? Para produzir riqueza. Aqui a gente tem uma charge que é para observar ela, lembrando que a professora sempre falou da dica, observar bem a imagem, do que ela está tratando, do que está falando. Então a gente vê acima aqui 2 homens da construção civil, e aí eles estão falando dela, que é a construção civil, e por outro lado a gente tem aqui outras pessoas falando que é uma destruição, que não tem, que tem lixo espalhado para todo lado. Então a questão colocada pela charge é a D, tá? O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Então, por que não é A? Porque a gente pode perceber que não está falando do desenvolvimento de área verde. A B, a falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas à caçamba? Não é exatamente disso que está falando. E C, o caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas? Não é isso. Então, a questão que se encaixa aqui com a pergunta 2 é a D. 3. Pense e reflita, cite um dos efeitos da degradação ambiental que tem afetado seu meio, sua cidade, seu bairro, sua casa. Bom, a professora colocou aqui a estiagem, a seca hídrica que afeta todos nós com racionamento de água, também para nós aqui especificamente do Noroeste Paulista, que é a época das queimadas, então o ar fica poluído, desmatamento com o crescimento cada vez maior, desordenado da cidade. Então todas essas questões diretamente tem afetado nós. Então, essa pergunta aqui vocês deverão colocar os efeitos, né, da degradação ambiental no seu meio. E 4. Como podemos contribuir para a diminuição do impacto das mudanças climáticas no planeta Terra? Então, a gente tem muitas questões para tratar sobre essa relação com o nosso meio ambiente, né? Então, não desperdiçar água, separação do lixo, contribuindo para a reciclagem, ter uma consciência ambiental, no sentido de que você não está sozinho no mundo e a natureza está interagindo com você sempre, ela faz parte do seu meio. E por que ela é importante para nós seres humanos? Para pensar em futuros possíveis, que futuro a gente vai deixar aí para as crianças e para os jovens, né? E também como questões que estão relacionadas não somente a nós indivíduos, a questões individuais, mas parte então do coletivo, do poder público e de empresas privadas que estão usufruindo desse meio e também pode dar um retorno, do poder público, de que medida a prefeitura ou outras ações do Estado vão contribuir para que a gente tenha, ou a natureza não tenha tanto impacto, essas mudanças climáticas. Como que a gente pode contribuir? Então, são todas essas questões que juntas devem estar unidas para se pensar o meio ambiente. Então, é isso, pessoal. Nessa semana, a gente fez a correção de globalização e meio ambiente, depois a gente já vai entrar com atividades sobre o que é o continente europeu, para falar depois mais especificamente da questão geográfica, cultural, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato com a professora. Se cuidem, beijos, até mais!